Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre um livro, ok? Que assim, é um livro um tanto que polêmico, né? Aí no meio literário, no meio do booktube em si, muita gente gosta e muita gente detesta esse livro. Eu sou, tá certo? Particularmente, ok? Dos que gostam, mas, claro, esse aqui não é um dos meus livros favoritos da vida. Mas eu entendo também quem tem esse livro aqui como um dos seus favoritos, já que é um livro, ok? Que tem uma linguagem muito bem escrita, né? O Nabokov, ele sabe muito bem descrever os personagens, representar os seus personagens na literatura. Então ele também tem o seu mérito. E temos que deixar muito bem claro também que esse livro tem o seu mérito por ser um grande clássico da literatura. Esse livro aqui eu acabei não pesquisando em si, tá bom? Ano de publicação. Aliás, eu possivelmente já devo ter visto aqui nos próprios textos de apoio do livro, mas eu acabei não fixando, né? Não decorando, enfim, né? Mas enfim. Eu sei que esse aqui é um livro do século XX, ok? E é tido ali por muitos críticos, tá bom? Por muitas listas ali literárias, como um dos melhores livros do século XX e um dos grandes romances da literatura. Okay? Até falado aqui também nos textos de apoio e tudo mais. Como eu falei, esse é um livro polêmico. Esse aqui é um livro que trata da pedofilia, clara e explícita, tá bom? E muito bem romanceado aqui por Nabokov, ok? Quando a gente lê um pouquinho aqui sobre dos textos de apoio desse livro, a gente fica sabendo que a inspiração do Nabokov foi um pouco meio que estranha para escrever esse livro, né? Ele se inspirou ali num caso que aconteceu, só que bem, eu diria que até bem diferente, né? Da própria história do livro, né? E essa é uma história, tá bom? O Lolita do Nabokov, né? Do Vladimir Nabokov. Nabokov, eu acho esse nome lindo. Mas enfim, essa é uma história também que ele já tinha escrevido ali muito antes de escrever esse livro, né? Mas sempre, digamos que atormentava, ele não atormentava, mas sempre voltava para ele, né? Sempre ia de encontro para ele escrever o Lolita dele, né? Mas enfim, foi o que acabou acontecendo, ele escreveu esse grande livro da literatura, ok? Mas assim, tá certo? Bom, esse aqui também tem dois filmes ali muito bem clássicos, né? Aí, né? O da década de 90 e também o do Stanley Kubrick. Eu acabei assistindo aí os dois. Dá pra achar ali o da década de 90 aqui no YouTube, eu achei tranquilamente. Enfim, e ambos os filmes também tiveram polêmica na época. O do Stanley Kubrick, tá bom? O filme do Stanley Kubrick, ele acabou, digamos que o autor, né, o Vladimir Nabokov, teve ali, digamos que um traçozinho, né? Ele ajudou ali a questão do roteiro do filme, né? Mas também é um filme polêmico, tá bom? O da década de 90, você percebe que a Lolita, né, a atriz que interpreta a Lolita também é muito grande, né, isso é uma idade, digamos que até mais avançada do que a própria Lolita aqui. Mas se fosse adaptar esse filme hoje em dia, tá bom, seria bem complicado, né, porque hoje em dia as coisas mudaram muito, as leis mudaram muito nessa questão das crianças e tudo mais. Então, colocar uma atriz, tá bom, da idade, né, que é descrita aqui no livro, seria muito polêmico e levaria, digamos que até muitos processos. Mas ainda assim, esse é um livro muito adaptado, né? Sempre tem alguma referência a Lolita aí nas séries, livros, filmes, né? Dá para encontrar alguma coisinha ali acerca da Lolita, né? Quando esse termo da ninfeta, né, na literatura, né? Digamos que ele não surgiu completamente por Nabokov, mas a partir daí, né, Lolita foi um termo que foi muito usado, até hoje é usado, né, para descrever, né, essas garotas puras, inocentes e tudo mais. Como eu falei, esse é um livro polêmico, então assim, antes de começar esse livro, eu quero deixar muito bem claro, tá bom, que eu entendo esse vídeo aqui como um jovem, um simples jovem, ok, que acabou de ler o livro, já tem mais de uma semana, e veio aqui conversar com vocês sobre esse grande clássico da literatura. Então assim, eu tenho pouca experiência literária, só vou apresentar aqui a minha primeira impressão da minha primeira leitura de Lolita. Até muitos acham que você só consegue adensar nessa obra mesmo, né, a partir da segunda leitura. Então assim, né, vai entender. Agora, paramos para pensar um pouquinho aqui, antes de conversar um pouquinho sobre a história desse livro, sobre a questão de como é polêmico você representar na literatura, na arte em geral, a própria pedofilia, né? Eu me lembro muito bem, tá bom, de uma novela muito bem famosa, digamos assim, né? Enfim, também teve um estardalhaço, entre aspas, na época, né? Que foi O Outro Lado do Paraíso, né? Naquela novela você teve ali a questão da pedofilia sendo representada na literatura. Deixa eu pausar aqui um pouquinho o vídeo.
da dificuldade de interpretar, aliás, de representar na literatura, nas artes, a questão da pedofilia. Mas enfim, O Outro Lado do Paraíso foi uma novela ali, tá bom, do Valci Carrasco, né, que tem a inspiração do Conde de Monte Cristo e tudo mais, mas aquela foi uma novela que teve ali um caso de pedofilia, né, o Valci Carrasco descreveu ali, representou a pedofilia aí naquela história, né, pelo delegado e tudo mais, né, que abusava da criança desde pequena, enfim, mas sempre de uma forma muito meiga. E aí eu pensei realmente ali de como é difícil você representar na literatura, no filme, no cinema, essa questão da pedofilia sem gerar polêmica, porque sempre quando você tem crianças envolvidas ali, vai gerar polêmica. É só você lembrar também ali, para quem é das antigas, né, o filme da Xuxa, né, que causou muita polêmica na época, né, por associar, enfim, né, também a pedofilia, né, você tem ali a Xuxa, né, enfim, fazendo, acho que ela tem, no personagem dela, né, tendo ali relações sexuais ou beijo, enfim, com a criança. E aquilo gerou muita polêmica, tanto na época, hoje em dia resgataram esse filme também de novo, né? Enfim, só estou relembrando, tá bom? Não como uma forma de ataque, é claro, né? Porque são contextos diferentes, épocas diferentes, né? Mas ainda assim é uma zona muito bem arriscada ali no cinema, tá bom? Eu não recomendo, é muito perigoso você questão de representar ali na literatura a questão da pedofilia. Vou pausar o vídeo. Mas enfim, não é que eu não recomendo, não é isso, mas é que eu acho muito bem difícil, porque é uma zona muito arriscada, vamos colocar assim. Mas enfim, de qualquer forma é muito importante sempre representar, e o autor e tudo mais tem a liberdade artística de fazer o que ele quiser ali no seu texto, né? Enfim, sendo que esteja aí de acordo, né, com as morais humanas e tudo mais, ou não, né, até porque o autor tem ali a liberdade de representar um personagem, desde um psicopata até um estuprador e tudo mais, e tá tudo bem, né, isso levando em consideração que é ficcional, né. Enfim, eu também não vou mais a fundo nisso, porque eu não entendo devido à minha pouca experiência. Mas enfim, do que se trata esse livro aqui, Lolita, do Vladimir Nabokov. Eu vou tentar contar a história para vocês sem dar spoiler, vou tentar, tá certo? Mas eu acredito que eu não vou dar grandes detalhes aqui que possam, né, estragar a sua experiência de leitura. Aqui nós iremos acompanhar logo no início, né, no prefácio desse livro aqui, que foi escrito pelo John Way, na verdade, eu anotei o nome dele aqui, John Way, enfim, que foi o próprio autor, né, inclusive ele até brinca lá no final do livro, né, de que foi ele mesmo que escreveu como se fosse o John Way. Mas enfim, o John Way tem ali os relatos, tá bom, desse personagem que se chama Humbert Humbert, né, a começar por aí, esse nome, enfim, já se assemelha muito ali, né, mas enfim, ao William Wilson, né, do Edgar Allan Poe. Tem muitas referências aqui a Edgar Allan Poe, aos contos de Edgar Allan Poe. Mas enfim, o que é que acontece? O Humbert Humbert ele morreu, a gente já sabe logo isso no começo desse livro, então não é spoiler. O Humbert Humbert aqui na história é um personagem que já morreu, tá bom? Antes de ser julgado, né? De ser julgado por ter cometido um assassinato. E aí eu não vou dizer quem ele matou, você vai precisar ler o livro para saber, ou assistir os filmes, enfim. Então, a gente sabe que o personagem está preso, ou que o personagem morreu, que o personagem foi preso antes de ser julgado, não é isso? Mas enfim, a história vai prosseguindo aqui e a gente vai acompanhar, tá bom? Esses manuscritos, esses diários, né? Enfim, que o Humbert Humbert deixou ali para ser publicado, tá bom? Como defesa dele, entre aspas, depois que ele morresse. E é isso que vai acontecer. Esse livro é um livro narrado em primeira pessoa, praticamente o livro inteiro, por esse personagem de Humbert Humbert. E uma das coisas difíceis é você encarar, tá bom? Toda essa paixão, essa paixonite, entre aspas, enfim, esse amor, entenda como quiser, dele por essa jovem, né, por essa criança logo de início, chamada Dolores, e enfim, a Annabel também. Enfim, temos aqui as memórias e as descrições de um pedófilo, ou de uma pessoa que sofre de um transtorno, não é um transtorno, mas é um tipo de problema, é isso, que se chama hebefilia, que é essa doença ali, né, de adultos, homens, enfim, tudo mais, que sentem atração por garotas que estão ali no seu momento de precoce, né, estão entrando ali na puberdade, digamos assim. Então, que poderíamos também chamar de pedofilia clara e explícita nesse livro. Então é isso, a gente vai acompanhar aqui a infância, a adolescência e a vida adulta desse Humbert Humbert. E a gente vai descobrir aqui nessa história, por exemplo, que o Humbert Humbert
foi uma pessoa muito bem sucedida, né? Ele era professor de literatura, né? Acredito que de literatura francesa ou algo do tipo. Por quê? Porque o Humbert Humbert ali foi mandado para a casa do seu pai, né? Quando a sua mãe morreu. E quando ele foi mandado, ele teve boas condições de vida, né? Nunca faltou nada para ele. Ele se apaixonou por uma garota ali que tinha, tá certo, 13 anos de idade, ele também era bem jovem. Ele não teve relações sexuais com essa garota, mas ele era uma paixão muito forte, seduzia muito ele, e ele sentia muita atração, ele era, digamos que, muito satisfeito com essa garota ali de 13 anos. O tempo foi passando, essa garota acabou morrendo por uma doença, né? E ele acabou, digamos que, só tendo lembranças dela, do passado. E ele fala aqui no livro, tá certo? De como essa garota ajudou ele, tá bom? Ajudou não, mas de que foi ela, né, a pioneira nisso, para que ele tivesse essas atrações ali envolvendo crianças, né? Então essa garota de 13 anos, tá bom, fez com que ele se viciasse nisso e tudo mais. E as coisas vão crescendo, ele vai ficando adulto e o personagem vai ali digamos que frequentar, né, essas casas da vida, né? Aqui no Brasil a gente chama de cabaré, né? Mas enfim, essas casas da vida onde tem mulheres da vida, né? Ele vai frequentar essas casas, né? Sempre com o intuito ali, tá bom, de transar, de fazer essa relação sexual com garotas que se pareçam muito com jovens, muito crianças, muito pré-adolescentes em si, né? A imagem, né, tem que estar associada a isso para ele. Então são garotas de 16, 17, 18 anos de idade ali, mas que a gente vai acabar descobrindo aqui na história e que essas garotas não satisfaziam ele, digamos assim, né? Ele só se sentia satisfeito ali com pré-adolescentes ou em garotas que estão entrando no processo ali da puberdade e tudo mais. Essas eram as garotas, a faixa etária mais preferida desse pedófilo era de 9 a 14 ou 13 anos de idade. Pois bem. E assim a gente vai acompanhando a história. Até chegar um momento aqui na história em que ele vai casar com uma mulher adulta, né? Eu acredito que o nome dela se chama Valéria e ela é polonesa. Eu acabei não anotando essa informação. Mas enfim, ele vai casar com essa mulher, mas ele deixa muito bem claro que só casou com ela aqui para meio que ser um relacionamento de fajuta, sabe? Sobre aquele relacionamento que o povo percebe que tá tudo indo bem na vida dele, que ele casou e tudo mais. Pois bem, porque é meio que uma forma dele fingir para a sociedade que ele não é pedófilo. Ele vai levando esse casamento, mas ele sabe que uma hora isso vai cair por terra, né? Eu acredito que até ele se casou também como uma forma de de ele provar para si mesmo que ele consegue ser normal naquela sociedade, entre aspas. Mas isso não vai dar certo porque essa mulher vai trair ele ali com outro homem, ele vai descobrir e eles vão terminar o relacionamento ali. Lembrando que o seu tio vai deixar uma fortuna para ele, não é uma fortuna, mas vai dar para ele viver ali muito bem. Até porque ele vai acabar trabalhando ali como uma mosca, como para anunciar perfumes em jornais. Ele vai fazer isso aí. Ele vai viver disso. Até que ele vai ter alguns traumas também, ele vai ter alguns problemas psíquicos aqui, onde ele vai ser levado ali para cuidar dele mesmo, tá bom? Numa clínica psiquiátrica ou algo do tipo. E uma coisa que nós vamos saber aqui, que deixa os leitores irritados, é que a forma como ele zomba desses médicos, porque assim, nenhum médico foi lá e disse, você é pedófilo, você sofre de hebifilia. Não, o laudo médico para o Humbert era sempre como homossexual, ou era sempre como uma pessoa que sofreu de traumas do passado, e ele zomba disso aqui na história, porque nunca é o que ele é. Ele é um pedófilo e nenhum médico ali conseguiu, devido também à sua arte de saber manipular aqueles psiquiatras também a seu favor, a dizer, o que ele de fato é. Isso aqui é interessante, isso deixa o leitor muito irritado, né? Prende logo esse cara, ou sei lá, né? Exclui ele da sociedade, porque isso está errado. Mas enfim, eu não sei se eu falei lá a garota lá dos 13 anos de idade que ele se apaixonou, mas ela se chama Annabelle. E é isso, então o personagem vai prosseguindo e quando ele sai dessa clínica psiquiátrica, ou enfim, quando ele consegue sair dali sã, né, isso, ele pesquisa ali alguns lugares, isso até é dito aqui na história, tá bom? É como uma forma de fugir, entre aspas, né, para outro lugar daquele país, outra região daquele país, que as leis permitam, né, a ele que ele consiga ali manter as suas relações ali com as garotas que ele quer, né, especialmente ali dos seus 13 anos, 14 anos de idade.
Isso é bem perturbador aqui na história, mas ele encontra ali um local que é a América do Sul, né? Dos Estados Unidos. Então ele pretende ir para lá, tá bom? Porque uma família de primos, né, acabou convidando ele, né, o Senhor Ku e tudo mais. Então ele acaba viajando. Quando ele chega lá, a casa do cara está toda queimada. Mas assim, ele acaba sabendo antes de ir para esse local ali da família do Senhor Ku e tudo mais, é que eles têm uma filha, tá bom? Uma filha que está passando ali também pela pré-adolescência. E ele aproveita esse momento também como uma forma de se apaixonar por ela, como uma forma de também ver como é essa garota e tudo mais. É tudo de uma forma muito oculta aqui na história. E essa é a grande intenção dele aqui por trás disso, antes de ele viajar ali para a América do Sul e para visitar essa família. Só que ele vai, quando ele chega lá, tá certo? A casa tá queimada, então ele vai ter que se hospedar ali numa casa de uma vizinha ali, né, chamada Charlotte Hayes, que vai acabar alugando para ele ou algo do tipo. Eu não sei se ele vai pagar, eu não lembro exatamente aqui na história, mas eu creio que sim. Ele vai ali, tá, alugar ou se hospedar ali na casa da Charlotte Hayes. De início ele acha essa ideia tenebrosa porque ele não gosta dessa mulher, ele não gosta da personalidade dessa mulher. Digamos que até um tanto irritante para ele. Mas, tá bom, quando ele descobre que a Charlotte Hayes, tá bom, tem uma filha que se chama Dolores, tá bom, que é essa criança que tem ali por volta dos seus 13 anos de idade, ela tá ali no seu momento precoce, né? Ela tá ali na sua pré-adolescência, podemos dizer assim, ou indo para a pré-adolescência, né? Ou esse processo de puberdade dessa garota acaba excitando o Humbert e ele vai acabar se apaixonando por essa garota que aos poucos, quando ele aluga ou se hospeda ali na casa de Charlotte Hayes. E aí que está o grande problema aqui da história. Porque o que é que vai acontecer? Ele vai se apaixonando cada vez mais por Dolores, né? Que, né, ele vai apelidar, né, como o próprio título do livro, né, Lolita. Ele vai se apaixonar por essa garota. E só para vocês terem ideia do tipo de nojeira, tá bom, que vai ser colocado aqui, que nós leitores temos que adensar ou não, né? Enfim, ele vai se masturbar pensando nessa garota. Uma criança, veja só vocês, né? Mas estamos lidando aqui em primeira pessoa com um pedófilo, não é isso? E tem um momento aqui na história que é perturbador e que eu só fui descobrir depois, tá bom? Que é o momento em que ele tá ali sentado na sala ou na cozinha, ou algo tipo, e a garota tá lendo as suas revistas ou ela tá brincando, né? Ela gosta, a Lolita, né, a Dolores, ela gosta muito de ler revistas em quadrinhos e tudo mais, enfim, para saber das coisas, enfim. Então ela acaba sentando no joelho dele, né? Ele chama ela, enfim. E quando ela senta no joelho dele, ele vai acabar tendo ali uma ejaculação, tá bom? Ele vai aproveitar esse momento que a garota está ali para ter uma ejaculação com ela. Isso assim, nojento demais aqui na história, mas você tem que encarar isso, tá? Enfim. Então ele vai ali ter essa ejaculação e tudo mais. E ao decorrer da história, a mãe aqui, a Charlotte Hayes, ela pretende mandar a Lolita aqui para um acampamento. Então ela vai passar ali umas 2 ou 3 semanas ali no acampamento. Então ela vai para esse acampamento junto com a mãe também. A mãe vai levar ela, no caso, né? E a funcionária, tá bom, vai entregar ali a Humbert umas cartas, né? Que a Charlotte Hayes, né, a mãe de Lolita, deixou ali para ele antes de ir ou algo do tipo, ou trouxe de lá para a casa em que ele está. E ele vai acabar descobrindo algo bem interessante aqui na história, que vai servir de ponto para todos os acontecimentos que vão se suceder aqui. Que a mãe da Lolita é apaixonada por Humbert, né? Por o personagem. E pronto, certo? Aqui que tá a grande coisa. Por quê? Porque o personagem não gosta dessa mãe, né? A Lolita e a própria mãe têm um relacionamento muito ácido, né? As duas se odeiam, ao mesmo tempo se amam, se afastam. Uma coisa meio selvagem entre ambas, né? Elas brigam muito aqui na história, tá bom? Então ele acaba tendo também um certo asco pela Charlotte Hayes, né? Por a mãe de Lolita. Mas de qualquer forma, tá certo? O personagem vai ler aquelas cartas ali, sabendo que Charlotte Hayes está apaixonado por ele, e ele fica, e agora o que é que eu vou fazer, tá certo? E ele tem que pensar, porque o que acontece? A Charlotte Hayes deixa muito bem claro, a gente vai ler aqui isso na história, tá bom? Esse é perturbador enquanto ele está lendo essas cartas, que a Charlotte Hayes,
está apaixonada por ele e quer que ele vá embora daquela casa, porque se ele não a ama, tá certo? Ela não vai conseguir olhar para a cara dele quando ela voltar, ou ela não vai conseguir ficar ali por muito tempo, enfim, ficar olhando para ele, sabendo que ela está apaixonada por ele, e também ela vai se sentir meio que envergonhada. Então ela quer que ele caia fora dali. Mas não é isso que o personagem faz. O personagem pensa rapidamente o que precisa fazer, porque se ele for embora dali, ele automaticamente vai ser afastado da filha dela, né? Que é a paixão do Humbert aqui na história. Então ele vai acabar ficando ali e vai acabar se casando com a Charlotte Race com a pretensão de namorar ou de ter relações ali aos poucos com Lolita, com a Dolores, a filha dela. E pronto. Isso vai se passando e a grande pretensão da mãe aqui aos poucos é colocar a Lolita numa escola bem distante. Isso vai, digamos que até chatear o próprio personagem aqui. O próprio personagem aqui, tá certo? É o Humbert. Isso vai chatear ele. Então, ele pretende ali, digamos que intencionalmente, tá bom? Bem ocultamente aqui, isso é até engraçado, matar a Charlotte Reis. E quando eu li essa parte, né, da pretensão dele assassinar a mãe, eu até fiquei chocado, porque eu não imaginava, eu não sabia que eu estava lidando também com um quase psicopata, ou com uma pessoa que tem ali pretensão de matar um ser humano, né? Até então eu pensava que eu estava lidando com um pedófilo apenas, mas não. Ele tem a pretensão de matar ali a Charlotte Race também. Quando ela está nadando ali na água, né, ele quer afogar ela, sabe? Mas ele acaba não fazendo isso, ele acaba deixando ali para depois, ele acaba não tendo coragem o suficiente para fazer isso, para cometer isso, então ele vai levando ali a história, vai, né, enfim, a história vai prosseguindo aqui, ele vai vivendo com ela, até o momento em que a Charlotte Reis acaba lendo os seus diários, né? Porque enquanto ele estava ali se masturbando, pensando em Lolita, né? Enquanto ele estava ali tendo colocando os seus sentimentos, as suas emoções nos diários, nos escritos, ele escreveu tudo aquilo muito bem escrito. E quando a Charlotte lê aqueles diários, ela acaba percebendo ali, a ficha para ela cai totalmente, porque ela descobre que ela não está lidando com um homem que a ama, e sim com um homem que está casado com ela para ali fazer as suas intenções ali com a sua filha Lolita. Ela fica completamente histérica, nervosa também. E a pretensão dela dali é levar aquelas cartas para os seus amigos, para os seus vizinhos ali, para afastar a Lolita dele, né? Porque no final das contas ela acabou descobrindo que ela está casada com um pedófilo, né? Isso, então ela vai levar ali as cartas ali. Só que quando ela está levando as cartas, né? Pronto, vai acontecer um assassinato, digamos que um acidente com ela, um assassinato não, um acidente com ela, ela vai acabar morrendo ali nesse acidente. O Humbert recolhe as cartas ali, os diários dele, o que é que ele faz? Ele queima aquilo. Só lembrando que por que Humbert escrevia aquelas cartas? Ele era um professor de literatura, gente. Então ele gosta muito de escrever, né? Professores de literatura gostam ou de escrever ou de ler em muitos, né? Então por isso que ele escrevia, ele colocava o sentimento dele naquelas cartas ali, naquele seu diário e tudo mais, né? E ele vai acabar queimando isso. E aí, pronto, aqui que dá a reviravolta na história. A gente vai acompanhar a segunda parte também da história. Esse livro aqui é dividido em duas partes, é três partes, é duas partes, creio eu. Não confunda, Fernando. Mas enfim, e aqui ele vai meio que adotar, entre aspas, Lolita, né? Ele vai ser o seu padrasto e ao mesmo tempo o seu pai aqui, né? Ele vai convencer ali os vizinhos, os outros familiares, os outros parentes ali de Lolita, de que por ele ter sido casado ali com a Charlotte Race, ele agora deve ser pai da garota, com a intenção, claro, né, de fazer as suas coisas ali com ela. E pronto, eu contei praticamente, sei lá, o suficiente ali para você entender o que é que vai se prosseguir aqui na história. Eu não dei grandes spoilers aqui não, e não vai estragar, porque a escrita do Nabokov é uma escrita muito bem ao mesmo tempo que fluida em diversos momentos, ela é um tanto que posso dizer, ela carrega muita coisa dentro de si. É uma escrita que tem muito do próprio personagem ali dentro. E isso se mistura e faz, em diversos momentos aqui, algumas passagens ser um tanto que difíceis de interpretar. Esse é um livro que eu recomendo fácil para quem é psicólogo.
fácil, porque assim, o psicólogo que lê esse livro, ele vai ler ali e ele vai ficar analisando ali as personalidades dos personagens, ou as multipersonalidades aqui. Porque até o próprio Humbert Humbert é um personagem um pouco doido aqui na história. O próprio nome dele carrega uma dupla personalidade, né? Humbert e Humbert, né? Carrega dois nomes mesmo. Então é como se o personagem fosse aquilo e ao mesmo tempo não fosse aquilo. E não é um personagem confiável. Não é um personagem confiável. É um personagem que carrega ali muitas mentiras dentro de si, a qual ele também está enganado. Então, enfim, eu recomendo também que você dê uma lida ali no conto do Edgar Allan Poe, William Wilson, em outros contos do Edgar Allan Poe, se possível leia, porque tem muita coisa aqui relacionada a esses escritores, né? A Edgar Allan Poe, a Balzac, tem muita coisa até a Flaubert, por exemplo, né? Então tem muitas coisas desses escritores aqui dentro. Eu diria até que de Dostoiévski tem coisa aqui, essa questão, né, do assassinato e tudo mais, né, dele matar aqui uma personagem mais para frente, eu não vou dar spoiler, não se preocupe, também é um tanto que revelador, né? Tem algumas coisas ali do Dostoiévski, né? Mas enfim, leiam Lolita até como uma forma de vocês entenderem, né, o livro e por que esse livro é tão importante na literatura. Eu creio que devido também a toda a sua, além da escrita, né, o Nabokov deixava muito bem claro nos seus escritos que esse aqui era um livro que era sua obra-prima, né? E também, tá certo, gente, tem como um autor, tá certo, de outra língua, né? Ele nasceu na Rússia, né? O Nabokov conseguiu escrever esse livro aqui em outro idioma, né? O Nabokov era tido ali por muita gente como uma pessoa polilíngua, ai, eu esqueci o nome, mas enfim, uma pessoa estudiosa das línguas, que tem muita facilidade para aprender outros idiomas. Então, ele tinha ali fluentemente, tá bom? Três idiomas, né? O francês, o inglês e o russo. Enfim, ele sabia ali três idiomas ali, bem assim, fluentemente, tá bom? Ele escreveu esse livro aqui em um idioma, foi ele mesmo que traduziu para a sua língua, né? O russo e tudo mais. Esse livro foi publicado ali primeiramente em inglês ou foi em francês? Quando a pessoa não pesquisa direito, né, as informações. Mas enfim, só sei que não foi publicado primeiro em russo não, tá bom? Esse livro aqui ele foi banido em diversos países também. Sofreu ali censura e assim, muitos editores, é contado aqui nos textos de apoio, que muitos editores ali recusavam esse livro pela questão de ser um livro até longo para o seu tema, por incrível que pareça, e consideravam um livro meio que chato. Muitos editores falavam isso, e a questão também do tema, né, que aborda a pedofilia, seria algo impactante na época. Então, demorou um pouquinho para ser publicado, e quando foi publicado pela primeira vez, acabou vendendo ali cerca de 5.000 exemplares. Tá? E é isso, acho que é isso que eu anotei aqui dois temas aqui, né? Chega a gaguejei, mas eu anotei dois temas, né? A pedofilia na arte, que eu acabei dando ali, tá bom? Um êxtase aí para vocês pensarem a respeito, né? Êxtase não, mas uma coisinha para vocês pensarem um pouco. E o outro tema também é a questão de qual o limite de representar na arte. Eu anotei isso aqui que me veio na cabeça ao ler esse livro, porque é o seguinte, a gente para pensar na pedofilia na arte, na dificuldade de se abordar isso. Mas qual o limite de se representar na arte? Eu me lembro muito bem, tá certo? De uma escultura, né? Até saiu na Fátima Bernardes uma vez. Eu não assisto a Fátima Bernardes, tá bom? Mas eu assisto porque apareceu aí no YouTube pra mim na época. Foi uma apresentação de um museu, algo do tipo, onde tinha um homem pelado, né? E aí o que acontece? Tiraram foto de uma criança, ou foi um vídeo de uma criança ali, tá? Tocando nesse homem, ou foi nessa mulher ali que estava pelado nesse museu. Isso gerou uma polêmica terrível na época, a ponto de aparecer até nos jornais, né? Enfim, por que fizeram isso, né? Enfim, e a discussão foi muito clara, né? Qual o limite da arte, né? E eu deixo essa pergunta para vocês também, né? Porque esse livro aqui ele é muito criticado por abordar a pedofilia, mas é um livro ficcional, né? Isso é uma história, na verdade, ficção. Pelo que eu li a respeito, não foi assim baseado de fato em uma história real, assim, né? Enfim, a não ser, claro, né? A gente nunca sabe o que é que tem ali por trás das inspirações dos autores, né? Eu não estou supondo nada, mas enfim. De qualquer forma, creiamos que isso aqui é um livro ficcional. Então, assim,
isso aqui não aconteceu, mas isso aqui até hoje causa asco e de fato, né, ao ler esse livro aqui, o sentimento que eu tive foi de repulsa, porque é um livro que tem descrições ali muito pesadas, muito nojentas, tá bom? O personagem ele coloca mesmo o sentimento dele dentro daquele livro, né? Esse amor por essa pequena, por essa criança praticamente, né? Uma criança, né? Isso causa nojo no leitor. E eu acredito que por isso também, pela questão da romantização da pedofilia nesse livro, né? Tem muita gente que acaba abordando aqui esse livro e acaba dizendo o seguinte: ah, não, mas esse livro ele abre leque para que trocentos pedófilos aí no mundo pratiquem os seus atos, entendeu? Pratiquem seus atos, pratiquem, né? Os seus pensamentos, né? Coloquem, enfim, acabe dando uma justificativa para os pedófilos e tudo mais. Nabokov ele não foi pioneiro nesse tema. Lá, logo no início, né, do século XX, você já tinha outros escritores também colocando ali a questão da pedofilia nos seus livros, né? O Nabokov foi inspirado, mas essa ideia mesmo, tá bom, foi muito recorrente na vida do Nabokov. Outra coisa também interessante é que essa questão da coisa sexual, né? Enfim, esse desejo sexual por jovem e tudo mais, é colocado muito na obra do Nabokov, tá? Não só em Lolita, mas tem outros livros, outros contos do autor, onde você tem essas ideias sendo recorrentes aqui. Enfim, e isso vai ser muito exposto também em outras obras do Nabokov. Isso eu fiquei um pouco ali, certo? Como assim? Peraí, né? Preciso ler outros escritos de Nabokov, mas confesso que vou demorar um pouco, porque esse foi um livro um pouco difícil em diversas passagens, porque dá nojo, desculpa, tá? Se você não sentiu nojo ao ler esse livro, mas para mim deu um certo nojo ali em alguns momentos, tá? Eu não dei spoiler para vocês. Eu anotei aqui algumas passagens, tá? Eu vou tentar achar elas para vocês e vou ler, tá bom? Enfim, passagens importantes aqui. Eu anotei várias passagens aqui que retratem, né, essa complexidade dos personagens, ou esses devaneios, né? Enfim, essa coisa multifacetada dos personagens, né? Porque o comportamento desses personagens, eles indagam várias coisas e dão ali um leque para você se pensar, enfim, sobre como eles são ali, ou se eles escondem coisas ou não. O Humbert esconde muitas coisas. A Lolita é um personagem que eu diria que, sei lá, enquanto ela também é meiga, inocente, ela também é muito rebelde, ela também... a gente vai acabar sabendo aqui na história, por exemplo, né? Que a Lolita, quando ela acabou crescendo mais aos poucos, a gente vai acompanhar o desenvolvimento de Lolita aqui na história também. Então, quando ela cresceu e tudo mais, é aqui dito, tá bom? Mas não claro, é colocado entre linhas, o leitor que se vire, tem a sua opinião, se de fato ela fazia sexo com outros garotos ou não. Mas a gente percebe que até os professores da sala de aula analisavam o comportamento de Lolita e além da questão da rebeldia da garota, né? Ela era uma garota rebelde, né? Quando cresceu, ela também era uma garota que entendia muito de sexo. E isso também foi por causa das relações sexuais que ela tinha com o seu padrasto, né? O Humbert Humbert. E a gente nota isso, a gente diz, mas que personagem de fato é essa? Quem Lolita virou? Porque esse é um livro que é narrado praticamente por Humbert Humbert. Então a gente não tem a visão de Lolita aqui na história. Isso acaba confundindo o leitor, sim, porque na verdade, como é que essa garota se sente ou como é que ela está vendo tudo aquilo, né? A gente queria adensar no pensamento dessa garota mais de perto, mas isso acaba não acontecendo. Isso me frustrou um pouco porque eu não sabia que conclusão tirar da própria personagem Lolita. Ela era inocente, na verdade, né? Porque, enfim, ela não entendia de sexo quando de fato ela teve ali, né, o seu primeiro momento com Humbert Humbert. Mas eu queria entender mais essa personagem aqui na história, tá? Mas enfim, eu separei aqui o folheio e torna folhear. O personagem aqui, Humbert Humbert, acaba divagando ali sobre a questão da Annabelle, né, de como ela influenciou ele a ser um pedófilo, né? Olha, folheio e torna a folhear estas memórias desoladas. E sempre me pergunto se terá sido então na cintilação desse verão remoto que essa falha em minha vida se abriu. Ou terá sido meu desejo excessivo por essa criança, só a primeira manifestação de uma singularidade constitutiva, né? Se foi de fato aquela garota que, né, constituiu isso na sua vida, essa questão do gosto, né, por jovens em processo de puberdade. Quando tento analisar minhas ânsias, motivações, atitudes e assim por diante, rendo-me a uma espécie de imaginação retrospectiva
que alimenta a faculdade analítica com alternativas ilimitadas e faz com que cada rota visualizada se bifurque e torne a bifurcar-se infindavelmente no panorama complexo e enlouquecedor do meu passado, né? Então tudo vai de encontro com o seu passado. A Annabelle marcou muito o personagem, mas a gente vai acabar descobrindo aqui na história que Lolita foi quem de fato ele amou até o fim da sua vida, até a sua morte, né? Enfim, então Lolita despertou nele reações muito além do que a Annabelle acabou despertando, mas ainda assim ele reconhece a importância que a Annabelle teve na sua vida. Isso é perturbador, mas vamos lá. Estou convencido, porém, de que de algum modo mágico e fatídico Lolita começou com Annabelle. Olha aí tudo, né? Deixa eu ver o próximo texto aqui que eu separei aqui. Não admiro. Olha, separei isso aqui, vamos ver. Não admira, então, que minha vida adulta, né, do Humbert Humbert, é um livro narrado em primeira pessoa, no período europeu de minha existência, tenha sido de uma duplicidade monstruosa. Até onde se podia ver, eu mantinha relações supostamente normais com uma série de mulheres terrestres dotadas de peras ou abóboras no lugar dos seios internamente. Era consumido por uma fornalha infernal de luxúria, localizada, despertada por cada ninfeta que passava e que eu, poltrão respeitador das leis, jamais me atrevia a abordar. As fêmeas humanas que me era permitido manusear não passavam de paliativos. Repetindo novamente, as fêmeas humanas que me era permitido manusear não passavam de paliativos, ou seja, não satisfaziam o personagem completamente. Deixa eu ver aqui outro texto aqui para separar para vocês. Eu suplico. Olha, separei esse texto aqui. Uma coisa bem interessante é que é dito também por muita gente aqui é que esse é um narrador não confiável, e eu concordo completamente. Esse é um narrador que é dito aqui, olha o que ele fala em um momento aqui da história. Eu suplico, minha adoração por ela é tão horrível. Não, horrível é a palavra errada. A exaltação que me invadiu com a visão de novas delícias não era horrível, mas patética. Eu a qualifico de patética. Patética porque, a despeito do ardor insaciável do meu apetite venéreo, eu pretendia, com um olho no futuro e a força mais fervorosa, proteger a pureza daquela criança de 12 anos de idade. Olha o que ele fala aqui, que proteger a pureza daquela criança, mas na verdade, tá bom? Não é isso que ele faz aqui na história, ele não defende a pureza de Lolita, não, tá certo? Ele vai perseguindo aqui na história, ele vai mantendo ali as suas relações sexuais com essa garota de, sei lá, 13, 14 anos de idade, à medida que ela cresce. Então, assim, como assim, sabe? Ele fala que pretende proteger ali, né, a pureza dessa criança, mas na verdade, né, ele não está protegendo coisa nenhuma, né? Na verdade, ele está protegendo dos outros. Isso sim, porque quando outro personagem aqui, homens, né, tentam ali, né, dar em cima de Lolita, ele se sente incomodado, né? Porque para ele, Lolita pertence somente a ele e mais ninguém. E isso vai ser alimentado aqui na história para o personagem até o fim, até ele cometer aqui atrocidades, veja só vocês. Enfim, é um pouco contraditória essa coisa aí do Humbert Humbert, né? É um personagem que dá asco mesmo. E não é confiável, não é confiável não, tá? Ó, outro texto aqui. Eu sabia que me apaixonara por Lolita para sempre, mas também sabia que nem sempre ela iria ser Lolita, né? Ela iria ali, né, se desenvolver. Completaria 13 anos em 1º de janeiro. Dali a mais ou menos 2 anos, deixaria de ser uma ninfeta e se transformaria numa jovem, e em seguida numa universitária. Este horror dos horrores. As palavras para sempre referiam-se apenas à minha paixão, a Lolita eterna que se via refletida em meu próprio sangue. A Lolita cujas cristas lilazes nunca haviam desprendido labaredas. A Lolita que hoje eu podia tocar e cheirar e ver. A Lolita da voz estridente e dos cabelos de um castanho intenso, mechas soltas, ondas dos lados e cachos da nuca, e do pescoço quente e pegajoso, e do vocabulário vulgar, asqueroso, super, delicioso, brutamontes, chato.
essa Lolita, a minha Lolita, o pobre Catulo havia de perder para sempre, né? Na verdade, Lolita vai crescer aqui na história, né? Então, essa coisa da pureza dela vai sendo, claro, né, acometida por impurezas, né? Da vida e tudo mais. Então, assim, uma coisa interessante aqui na história, muitos acreditam na redenção, enfim, do Humbert, né? Na redenção ou na mudança espiritual do Humbert, podemos classificar assim. Mas será que isso de fato acontece ao final desse livro? Não, porque assim, apesar de tudo que o personagem virou, né, a gente tem que lembrar que a pedofilia, gente, ela não tem cura, na verdade, tá certo? Se você for analisar ali pelos médicos e tudo mais, né, no YouTube, né, os especialistas falando, ela não tem cura, ela é um distúrbio grave, seríssimo, na verdade, né? Se você for até dar uma olhadinha nas prisões, tá bom? Quando se coloca um pedófilo ali, ele não dura muito tempo, ele vai ser morto por outro assassino. Isso geralmente é o que acontece, tá bom? Os pedófilos não duram muito na prisão. Tá? Outra coisa também interessante é que até hoje essa tática dos pedófilos de adensar numa família, casar com a mãe adulta com a intenção de manter relações sexuais com a criança, né? Isso acontece muito, a gente vê muito isso nos jornais hoje em dia, né? Tem casos até recentes de barbaridades, né? De homens e mulheres que entram na vida de uma outra pessoa com a intenção de fazer ali suas maldades com a criança, né? Isso acontece até os dias de hoje, de uma forma eu diria que até pior, tá bom? Porque isso aqui é romantizado. Muita coisa, né, que está dentro da realidade não está aqui no livro, não. Então, assim, imagine as coisas que acontecem por fora. O que de fato é pior que isso aqui, né? Porque aqui é um caso romantizado. Imagine na televisão, nas coisas que acontecem na realidade com as crianças ali, acerca das suas purezas e tudo mais, né? Então, assim, a coisa é mais séria do que é representado aqui em Lolita, ok? Só dá uma ligada aí no jornalzinho que vocês vão entender. Mas, enfim, deixa eu pausar para separar outro trecho. Eu vou ter que ser rápido agora, tá, gente? Porque o minuto tá passando. Olha, nos pós-fácios aqui do autor, o próprio autor escreveu um livro chamado Sobre um livro intitulado Lolita, e ele vai descrever o seguinte acerca do seu livro. Olha, sou, por acaso, o tipo de autor que, quando começa a escrever um livro, tem como única finalidade livrar-se desse livro, e que, quando lhe pedem para explicar a origem e o desenvolvimento desse livro, precisa recorrer a termos arcaicos como interreação ou inspiração e combinação, os quais, devo admitir, lembram antes um mágico que explica um truque executando outro. Então, assim, o próprio Nabokov gostava de terminar o seu escrito, terminar o seu livro e passar adiante, porque ele não gosta de dar explicações para aquele livro. O leitor que tome as suas interpretações, o leitor que tome as suas explicações, né? Automaticamente a mesma via ali, tá? Do Machado de Assis, né? Com Dom Casmurro e grandes obras. Não estou comparando a questão da temática, mas a questão da intenção. O Machado de Assis é um livro que, ao escrever Dom Casmurro, ele deixou com que os leitores tirassem as suas impressões, né? Isso, dos livros. Bom, no pós-fácil aqui escrito por outro crítico literário, né, aquele texto que eu li foi pelo Nabokov. Esse aqui é por um outro crítico que eu vou deixar anotado lá embaixo na descrição do vídeo. Ele vai dizer o seguinte, tá bom? Nas questões das mentiras que geraram, né, acerca do Nabokov e dos seus escritos na época da publicação, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos e nos outros países, tá bom? Ele vai falar o seguinte, o maior romance de arrebatamento da literatura moderna, entre aspas, vai dizer, afirma a capa de sua primeira edição pela Penguin, ou seja, na edição estadunidense, que também nos informa na contracapa que Humbert é inglês. Aqui ele faz meio que até uma ironia, né? Como assim, afirmou lá, tá bom? Na edição da Penguin Companhia na época que, tá bom, isso aqui é o maior livro de arrebatamento e que o próprio autor, o Nabokov, ele era inglês. Na verdade, não. Nabokov não é inglês, ele é o quê? Russo, né? Ele nasceu na Rússia, né? Enfim. E aí ele vai falar aqui embaixo uma coisa interessante. Então, Lolita é mais austero que arrebatado. É mais austero, desculpa, que arrebatado. Como toda a literatura. E passei a considerá-lo com admiração cada vez maior exatamente o tipo de romance para o qual apontavam seus predecessores. Muito interessante, tá bom? Então o crítico aqui não considera Lolita um romance arrebatador. Ele considera aqui um romance austero, né? Isso é interessante, né? Então assim, tá bom? Muitas coisas, muitas mentiras
foram ali colocadas acerca de Lolitas na época. Tem um filme bem bacana que se chama A Livraria, é um filme que dá pra achar aí, tá bom, na internet da vida. É um filme que você tem ali, tá bom, um momento em que Lolita foi publicado ali numa pequena cidade e gerou um caos tremendo, porque como assim, tá bom, essa livraria permitir esse tipo de literatura, tá bom? Esse livro foi considerado ali literatura erótica, tá bom? Se você pega também outros livros do século XX, nessa questão do modernismo, tem muito erotismo também no meio, ok? Eu não vou ler mais texto, tá bom? Porque o vídeo tá ficando mais longo do que eu imaginava. E é isso, gente. O que eu posso dizer para vocês é que esse é um livro que, de fato, impacta muito o leitor. Enfim, é um livro que tem descrições nojentas e que são romantizadas pelo próprio Nabokov, mas que ele deixa muito bem claro que é uma ficção e que ele deixa ali, tá bom? Para que os leitores tomem as suas interpretações, tá bom? Ele não gosta de interferir na leitura que um leitor toma do seu próprio texto, ok? É um livro que eu gostei muito de ter lido, enfim, maravilha conhecer esse clássico da literatura mundial, tá bom? Mas que não é um dos meus livros favoritos, porque de fato me causou sentimentos e sensações que são um tanto que desafiadoras, e não por ser desafiadoras, mas por ser constrangedoras. Enfim, tá aí a minha impressão de leitura. Mas leia para conhecer de fato, tá bom? Se ele é um clássico é porque tem os seus méritos, mesmo apesar da sua temática ser polêmica. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, por favor, ok? Dá o seu joinha, tá bom? Depois de 45 minutos falando de Lolita para vocês aqui, me desculpe as interrupções aí durante o vídeo, porque acontece, não estou trabalhando com edição aqui, ok? Comenta aí embaixo também as perguntas que eu fiz aí ao decorrer do vídeo, tá bom? Eu quero saber suas impressões acerca do livro Lolita, ok? Um beijo, um abraço para todo mundo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!